Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Sejam todos muitíssimos bem-vindos, sejam todas muitíssimos bem-vindos. Hoje uma aula muito especial, onde a gente vai estar falando sobre os vinhos do sul do Chile, Patagônia chilena. E vou estar degustando um vinho de Pinot que, olha, esse produtor me chama muita atenção. Já vou mostrar esse vinho para vocês, eu vou para a sala de degustação daqui a pouco e vou degustar esse vinho com vocês aqui ao vivo, porque ele realmente chama atenção. Não esse vinho, não somente esse vinho, mas os vinhos do Chile como um todo. E assim, é positivamente surpreendente que nós tenhamos hoje vinhos de tanta qualidade e de tanta peculiaridade vindos do extremo sul chileno. A Patagônia antes era uma região pouco pensada para uma produção de alta qualidade. E mais do que isso, os produtores, eles já tinham uma visão interessante para a Patagônia. A Patagônia poderia ser um bom oásis para se elaborar vinhos de alta qualidade com uvas provenientes da região. É que era muito difícil. Nesse momento, essa mudança toda que a gente está passando no mundo, onde o mundo está ficando muito mais seco, muito mais quente, a Patagônia está se tornando um local não só de potencial, mas também como uma necessidade. A Amanda Burns, que é uma jornalista inglesa, que ela é radicada aqui na América do Sul e pesquisa muito, escreve muito sobre os vinhos da América do Sul. Ela fez uma matéria para a revista Decanter, a Decanter Magazine, lá da Inglaterra, falando exatamente sobre isso, sobre como hoje os produtores, e mesmo produtores bem destacados, de regiões bem consolidadas, procurando o extremo sul do Chile para produtos com características diferentes, para elaborar, né, vinhos com peculiaridades distintas. E quando a gente fala do Chile, a gente tem um país que tem mais de 4 mil quilômetros, né, se a gente for de norte a sul, desde lá da fronteira com o Peru até o extremo sul do Chile, a gente tem mais de 4 mil quilômetros. E a produção de vinho fica centrada nessa parte central do Chile. Então, que vai ali mais ou menos do Atacama, né, uma parte um pouco ao sul do deserto Atacama, e vem descendo todo o Chile até chegar as regiões, que são as regiões sul, né, de Tata, Biobío, Maieco, só que agora já está transcendendo isso e vindo aqui para vales bem ao sul, já entrando na Patagônia, literalmente. Antes, essa parte central do Chile, se a gente pegar esse recorte aqui, ó, opa, deixa eu fazer aqui, né, mais ou menos aqui, ó, aqui, mais ou menos aqui, ó, a gente pegar esse recorte aqui, a gente tem aí 2 mil quilômetros, mais ou menos, um pouquinho mais, que concentra a produção do Chile, sendo que a região que maior teve destaque e aonde tudo começou no sentido de valorização dos vinhos chilenos é Vale Central, principalmente em volta de Santiago, que pega, né, o Vale do Maipo, vai pegar o Vale do Rapel, o Curicó, o Maule. E aí, claro, com o passar do tempo, essas regiões precisaram se estender. E hoje a gente já está falando aqui de extremo sul. A gente está falando das regiões dos lagos. Né? Estamos falando de áreas aí né, como perto das geleiras, literalmente, né? Não são nas geleiras, mas são muito próximos já das geleiras, e mais que isso, é um inverno extremamente rigoroso. Mas eu vou contar para vocês como que a gente consegue aqui no extremo sul, principalmente nesses vales aqui de Cautinho e Osorno, hoje ter vinhos de qualidade, ter vinhos bem referenciados. A própria Casa Silva, que é um produtor muito reconhecido do Vale Central ali, né, fica no Vale do Rapel, a Casa Silva com vinhedos já há alguns anos lá no Vale do Osorno, que é o extremo sul do Chile, literalmente na Patagônia chilena. Olha que interessante.
é da gente realmente ser instigado. É da gente ficar aí realmente prestando atenção. Então vamos falar um pouco sobre esses novos vinhos chilenos do sul do Chile e as suas características, suas peculiaridades, porque realmente são produtos bem destacados. E quando a gente fala do Chile, a gente está falando de um país que fica aqui, né? No extremo sul da América do Sul. E se a gente vê o Chile como um país, né, da sua composição territorial, é um país extremamente fino, né? Vamos chamar assim, de leste a oeste, e extremamente comprido de norte a sul. Ou seja, tem uma distinção muito grande de características de território, de composição de terroir. Cada área vai ter sua peculiaridade. E é muito comum a gente pensar o Chile com as suas diferenças de terroir de norte a sul. Porque vamos lá, a gente vai ver daqui a pouco, no norte tem o deserto mais árido do mundo, ou seja, mais seco do mundo, deserto Atacama. No sul a gente tem a Patagônia, geleiras, frio, muito frio. E por que o Chile chama tanta atenção hoje no mundo? Porque o Chile está aqui, gente. Olha só. Olha isso aqui que espetacular. O Chile hoje é nada mais, nada menos do que um dos maiores países produtores de vinhos. A gente está falando de um país que está sempre brigando ali pela quinta, sexta posição dos maiores produtores de vinho. Ou seja, tem um volume muito grande. Muito grande. Só para a gente fazer uma comparação assim, bem grosseira, simplista, o Chile produz 12,4 milhões de hectolitros. Toda vez que eu falo hectolitros, 100 litros, né? Corta 2 zeros. Isso essa nomenclatura ela é utilizada para facilitar, para não fazerem números, a gente não lidar com números tão grandes. Mas, em resumo, o Chile produz, traduzindo em litros, esses hectolitros, o Chile produz 1 bilhão, 200, mais ou menos 250 milhões de litros. 1 bilhão, 250 milhões de litros. É muito vinho. Só em sentido de comparação, é quase 1 bilhão a mais do que o Brasil produz, todo o Brasil. Olha que coisa impressionante, né? É um negócio fascinante isso a gente pensar. Então, olha que coisa espetacular. É muito volume. E o Chile sempre foi muito centrado, porque o Chile ele tem um consumo interessante interno, mas o consumo local no Chile são de vinhos bem baratos. É um consumo também muito em destilados, né, o pisco e tudo mais. Então, o mercado externo sempre foi muito importante para o Chile. Diferente da Argentina, onde na Argentina a gente tem aí praticamente 3/4, 75% de todo o vinho da Argentina, elaborado na Argentina, ele é consumido dentro da Argentina. O Chile não. O Chile precisa exportar o seu vinho. E o vinho é um produto de valor agregado para o Chile muito interessante, porque transforma a commodity uva, e o Chile é um país bastante agrícola, transforma essa commodity uva num produto de valor agregado bem interessante. Né? Quanto custa um cacho de uva? Quanto pode custar uma garrafa de vinho depois? Né? Então vamos lá, pega 2 cachos de uva aí, que custaria, vamos lá, chutando alto no Chile, R$5. Vai transformar em vinhos que vai vender a quanto? 100, 150, 200, 300? Então, só para a gente pensar. Então, é extremamente importante para o Chile essa questão de valorização dos produtos, porque o Chile é um país agrícola. O Chile ele é um país produtor extremamente importante, não só de cultura agrícola, como também a cultura de frutos do mar, com a extração de cobre. E a gente pensando, né, a principal fonte de renda do PIB chileno é cobre. É uma commodity. Depois, segunda grande fonte de renda do PIB chileno, geração de valor do PIB como um todo, né? É frutos do mar, outra commodity. Terceira fonte de renda, agricultura, outra commodity. Então, quando você consegue dessas commodities transformar em produto de valor agregado, é muito importante, porque você tem, né, uma valorização sobre essas commodities. E o Chile hoje, a gente está falando de 18 vales vinícolas, estamos falando de mais de 135 mil hectares de vinhedos, ou seja, é bastante coisa, mais de 800 vinícolas, e lembrando que a gente tem muitos, e aí a gente está falando de milhares de viticultores, que vêm também para essas vinícolas,
sendo essas vinícolas hoje, mais de 370 já exportam seus vinhos. Principal uva é a Cabernet Sauvignon, né, representa aí algo em torno de 30%, e das uvas brancas, que também é a segunda mais plantada de todas, é a Sauvignon Blanc. E o Chile hoje, só para vocês terem o número, Chile exporta mais de 80% de todo o seu vinho. Se a Argentina retém e consome 75% do seu vinho, o Chile vende 82% de todo o seu vinho para o mercado externo. Então, o mercado externo para o Chile é extremamente importante. Né? Só 18% fica no mercado interno. E se a gente vai falar do sul do Chile, e essa introdução foi para nos dar uma base de quanto o Chile ele é importante para a gente entender esse momento das regiões sul, a gente tem que falar nesse cidadão aqui, Miguel Torres. Porque é graças a Miguel Torres que Chile hoje tem esse cenário. Ah, ele fez isso sozinho? Claro que não. Tem muitos produtores, e cada vez mais, que são extremamente importantes, associações e tudo mais. O trabalho que a Wines of Chile faz também é extremamente relevante, mas esse cidadão, lá no final dos anos 70, ele vai chegar no Chile porque ele entende que o Chile tem um potencial para vinhos de alta qualidade. E assim, gente, nessa época, se a gente pegar anos 70, anos 80, o Chile está produzindo vinhos de baixíssima qualidade. O Chile está procurando áreas, se a gente pegar anos 70, final dos anos 70, quando o Miguel Torres chega, o Chile está procurando áreas que sejam mais produtivas, para fazer volume, para ter mais uva, elaborar mais vinho e mandar mais vinho para fora, porque ainda não era a época da exportação forte, mas ok, era um consumo interno, em volumes menores, alguma coisa de exportação, em volumes um pouquinho maiores, mas qualidade muito baixa. Miguel Torres chega em 1979 e ele traz uma visão completamente diferente de vinho. Vamos lá, quem é Miguel Torres? Miguel Torres é um dos produtores mais importantes do mundo, ele é espanhol, ele tem vinícolas hoje em alguns lugares do mundo, mas a sua base principal é na Espanha, lá na Catalunha, aonde a gente está falando de um dos melhores produtores do mundo. E esse cara, ele abre mão de só produzir na Espanha, a vinícola principal dele ainda é lá na Espanha, para vir para o Chile, porque ele vê o potencial do Chile. E nessa época, o que está acontecendo no Chile? O Chile está saindo do poder os militares, então o Chile se abre para mercado externo no sentido de receber investimento, de poder estrangeiros investir dentro do Chile, mais do que isso também do Chile mandar mais vinho para o mercado externo, ou seja, vender esses vinhos para o mercado externo. Então sai a ditadura do poder e entra um poder um pouco mais republicano, vamos chamar assim. E aí tem essa abertura do mercado chileno, que é extremamente importante para receber investimentos, tecnologia, conhecimento de quem é de fora. E Miguel Torres é um desses principais expoentes, que então ele vem para final dos anos 70 para o Chile para produção. Ele compra áreas ali no Vale do Curicó, que a gente já está falando do sul do Chile, né? É Vale Central, mas já centro-sul, e implementa vinhedos. Mas quando esse cidadão tão famoso no mundo, ele vem e traz esses investimentos, e aí está falando de laboratório de análise, replantio de vinhedos, vinhedos de maior qualidade, buscando uvas de maior qualidade, novos clones, barrica nova, tanque de aço inox, ele traz tecnologia e conhecimento e começa a fazer vinhos de alta qualidade. O mundo começa a olhar, opa, peraí, por que Miguel Torres foi lá para o Chile? E o Miguel Torres foi para o Chile porque entendia o potencial do vinho chileno. O quanto o vinho chileno pode ter qualidade. O potencial do terroir chileno. Então ele direciona energia, dinheiro, investimento para começar a fazer vinho no Chile. E até hoje Miguel Torres é uma grande referência. Só que o que acontece? Começa a chamar a atenção de muitos outros produtores. É nessa época que a Conte Toro vai crescer. Uma pequena vinícola familiar vai começar também a cada vez mais fazer vinho de qualidade. Estamos falando anos 80. E o Chile começa a fazer uma transição lenta e longa, está passando por isso até hoje, de vinhos de baixa qualidade, de volume, em prol de vinhos de maior qualidade.
isso se centra muito na região em volta de Santiago. E o Chile é um país abençoado pelo seu terroir tão propício à viticultura de alta qualidade. E se a gente der uma olhada, o Chile ele tem uma diversidade muito grande. É um país relativamente estreito, né? Estamos falando de algo em torno de 170 quilômetros de leste a oeste, ou seja, é estreito, né? E muito longo. Então, mais de 4.000 quilômetros de norte a sul. E a gente tem peculiaridades de terroir muito distintas. Se a gente pegar o extremo norte do Chile, a gente tem o deserto mais árido do mundo, deserto Atacama, né? Se a gente pegar o extremo sul do Chile, a gente tem a Patagônia, as geleiras. Se a gente pegar a costa oeste do Chile, um mar muito gelado, que é o Oceano Pacífico. E se a gente pegar a costa leste, ou o leste todo do Chile, né? A gente tem a Cordilheira dos Andes, fazendo aí a fronteira com a Argentina. Então, 4 macro influências de terroir extremamente importantes, que de acordo aonde os vinhedos estão implementados, vai sofrer uma forte influência de um ou de mais fatores dessas macro influências. E aqui é um ponto importante de partida para estudar o vinho chileno. Começar com esses 4 macro influências de terroir. Para onde nós estamos indo hoje? Para o extremo sul do Chile, lá em direção à Patagônia. Lá na região dos lagos. E hoje, gente, se a gente pegar a região de Santiago, que é essa região central aqui, então vamos pegar aqui, ó, mais ou menos aqui. Não, aqui não. Vamos limpar isso aqui, que não ficou bom. Não ficou bom. A gente pegar a região central, deixa eu pegar aqui, ó, que não é mais fácil de eu marcar. Aqui, região central. A gente já tem produção no sul do Chile a mais de 1.000 quilômetros ao sul do Chile. Na região já dos lagos da Patagônia chilena. Então, olha o quanto cresceu essa área de produção do Chile. Claro, tem que crescer uma vez que tu tenha um país que produz tanto. E isso também vai ter um fator extremamente relevante. Primeiro, quem impulsiona essa abertura de novas áreas no Chile? Um outro personagem extremamente importante, tá? Que é esse cara aqui, ó. Eu vou antecipar para mostrar ele. Pablo Morandé. Esse cara foi extremamente importante. Ele era, na época, enólogo-chefe da Contitoro, e a gente está falando isso anos 80, já direcionando para os anos 90, que começa a procurar novas áreas no Chile para fazer vinhos diferentes. Então, a Contitoro já estava crescendo, já era uma vinícola ainda familiar, mas com um porte já maior, e Pablo Morandé, como enólogo-chefe, tinha que achar novas áreas para ter vinhos diferentes. E aí ele vai procurar e explorar as áreas costeiras do Chile, que não eram convencionais. Convencionaram a fazer vinho ter os vinhedos no Vale Central, próximo a Santiago, e aí, desses vinhedos, se fazer os vinhos e toda a produção do Chile era centrada aí. Só que o Vale Central é uma região muito quente. Então, o que acontece? Miguel Torres, ele consegue trazer uma nova realidade para o vinho chileno, que é explorar regiões costeiras. E como isso se dá é que ele tinha propriedade, tem até hoje nessas propriedades, no Vale de Casablanca, que é um vale muito próximo ao Oceano Pacífico, aonde se beneficia muito dessas brisas frescas que chegam do oceano. Também se beneficia da neblina e tudo mais, ou seja, favoreceu uvas que têm ciclos mais curtos e principalmente uvas que têm a preferência, a predisposição a vinhos de maior acidez, maior frescor, menos potência, que exige menos calor. O Vale Central é muito quente. Então, o Chile tem essas suas peculiaridades de terroir que empregam uma identidade muito grande para o vinho chileno. Esse é um ponto interessante da gente pensar. O vinho chileno ele é um vinho com muita personalidade. De acordo com o lugar da onde ele está vindo, ele consegue expressar muito bem as suas características de terroir e ter uma identidade de local muito interessante. Ok,
A Cordilheira dos Andes é outro ponto extremamente relevante. Por que eu estou falando de costa e estou falando de Andes? Porque a gente está indo para o sul do Chile, aonde esses fatores que são extremamente importantes aqui na parte central, eles começam a perder um pouco de relevância. Começa a ficar um pouco menos importante essa proximidade do mar ou essa proximidade da cordilheira. Mas vou explicar isso para vocês com um pouquinho mais de calma. Pois bem, então o terroir chileno, ele é um terroir muito favorável, muito propício para uvas de alta qualidade. Só que depende da área. Regiões costeiras, vinhos mais frescos. Regiões mais centrais do Chile, principalmente entre as cordilheiras, fundo de vale, mais quente, mais seco. Quando começa a subir o sopé dos Andes, também volta a ter um pouco mais de frescor, mas ainda um pouquinho mais quente que a região costeira. Então, essas três grandes influências do Chile são amplamente faladas e estudadas quando a gente está entendendo o vinho desse país. Porque é extremamente importante a proximidade de dessas macro-influências de acordo com a posição dos vinhedos, aonde o vinhedo está implementado. Nós estamos indo para o extremo sul do Chile. E o que acontece no extremo sul do Chile? Esse efeito, e aqui essa imagem mostra muito bem isso. Perto do oceano, brisas frescas e neblina, favorece uvas frescas. Entre as cordilheiras, nos fundos dos vales, principalmente no Vale Central, mais quente e mais seco. Quando começa a subir o sopé da cordilheira, volta a ter frescor, porque a cordilheira é alta, é fria, o vento frio desce aqui em direção ao fundo do vale. Então, essa parte de sopé, de inclinação da cordilheira, lembrando que a Cordilheira dos Andes ela vai a mais de 6 mil metros de altitude, né, no pico da Concagua, mas os vinhedos do lado chileno, eles estão ali a no máximo 1.100 metros de altitude. Há a possibilidade deles subirem um pouco mais, mas ainda não subiram. Na Argentina já está o dobro disso, né? Já passou aí dos 1.900, já tem aí os palatas, já estão falando aí de 2.000, 2.100 metros de altitude. Ou seja, está subindo. E se a gente for para o norte da Argentina, lá em Salta, já passando de 3.000 metros de altitude. Mas ok, são peculiaridades. Vamos voltar para o lado chileno. Então, os lados chilenos, a gente tem os vinhedos aí até 1.000 e poucos metros, nessa região central. Porque também quando a gente vai para o norte do Chile, lá em São Pedro de Atacama, na região do Atacama como um todo, já os vinhedos ali já nos 2.000 e poucos metros de altitude. Região também que a gente vai ver um pouco mais para o norte, né, região de Elque, vinhedos também, 1.500, 2.000 metros. Então, olha que interessante, a gente está cada vez subindo mais, buscando mais frescor. É isso que está se buscando na altitude, principalmente em anos mais quentes e mais secos, que é o que a gente está vivendo, né, cada vez mais. O que acontece quando a gente vai para o sul do Chile? Essa diferença aqui de entre cordilheiras, ela existe, mas em menor proporção. Ou seja, o oceano, ele joga brisas frescas que entram mais em direção ao continente e a Cordilheira dos Andes joga brisa fresca que desce, porque o ar frio é mais pesado, né? Então, no pico da cordilheira é frio, tem neve, esse frio vai descendo e se encontra nas regiões sul. Esse frio da cordilheira com o frescor do oceano se encontram. Então, as áreas vão ficando menos quentes. Ou seja, já estamos indo para o sul. O sul já é mais fresco. Tem menos áreas de retenção de calor. E vai ficando ainda mais fresco. Ou seja, o sul do Chile são regiões extremamente frescas. São regiões extremamente favoráveis para uvas de ciclos mais curtos. E principalmente que amadureçam o mais cedo possível. Por quê? Porque os verões são até relativamente quentes, mas eles são mais curtos. Nós estamos indo para o sul, em direção à Antártida. E quanto mais para o sul, no hemisfério sul, mais a gente vai ter regiões frias
e mais os dias vão ficando mais curtos. E as estações também, inclusive o verão ficando mais curto. Menos calor de modo geral, e não é que não tenha. Se a gente olhar o Chile assim, dando uma ampliada nesse mapa, e aí a gente dá uma aproximada aqui das regiões produtoras, e está marcado aqui coloridinho as principais regiões produtoras do Chile, o que a gente vê então? Quando a gente vai, o Chile é dividido hoje em 6 grandes regiões produtoras. Essas regiões são regiões políticas que também são usadas como referência para uma citação de localização. Né? Uma macro-influência também, ou uma macro-região, como suas macro-influências, como uma citação de posicionamento aonde estão os vinhedos. Então, um bom ponto de partida também para se localizar aonde estão os vinhedos no Chile. Hoje são 6 macro-regiões. Então, região do Atacama, região de Coquimbo, região de Aconcagua, região do Vale Central, região Sul e região Austral. Aonde a região Sul e Austral? Aqui, ó. A partir aí de mais ou menos 500 quilômetros ao sul de Santiago. Santiago está aqui. A partir de 500, mais ou menos 500 quilômetros ao sul de Santiago, a gente começa a entrar na famosa região Sul. O que a gente vai aprofundar agora? A região Sul e a região chamada Austral. Ou seja, seria o extremo sul do Chile. Então, 2 regiões aqui para a gente entender um pouquinho agora, que são região Sul, região Austral. Nessas 2, a gente já começa a ter a Patagônia chilena. Antes da gente avançar um pouquinho aqui na Patagônia chilena e nas regiões Sul, vamos dar uma olhada no que vocês estão trazendo de perguntas até esse momento. Então, vamos lá. A Jane perguntou, professor, qual a diferença do vinho produzido na Patagônia da Argentina e na Patagônia chilena? Aliás, ótima pergunta, ótima pergunta. São características muito diferentes. A Patagônia chilena, ela é extremamente úmida, chuvosa. A Patagônia argentina é bastante seca. São frias, tem água relativamente em abundância pelo degelo dos Andes, inclusive do lado argentino, mas, de modo geral, na Patagônia argentina, os vinhos são um pouquinho mais intensos. Na Patagônia chilena, os vinhos são um pouquinho mais elegantes, intensos para, fazer uma observação, uvas mais frescas e de ciclos mais curtos. Então, não estou falando aqui de cabernezão, nem malbecão, não é o que é mais propício, mas pinots leves, elegantes, chardonnays mais frescos e ácidos, a gente está falando de Riesling, a gente está falando de Sauvignon Blanc, a gente está falando de uvas aí com ciclos um pouquinho mais menores, né? Ciclos com colheitas, vindimas um pouquinho mais cedo, mais precoces. A Eliane perguntou, Pinot é a uva que se destaca na Patagônia? Sim, Eliane. Um vinho que eu vou provar com vocês daqui a pouco é um vinho do Vale de Osorno, extremo sul do Chile, Pinot Noir. É a uva que mais me chama a atenção, mas eu vou falar assim, ó, chardonnays incríveis, a Riesling vem muito bem, a Riesling Renano, né, que é a Riesling alemã, aparecendo muito, muito, muito bem, tá? Vale a pena a gente dar uma observada. O Eduardo falou, na região de Chubut, a gente tem a Patagônia, na Patagônia Argentina, a gente tem a Bodega Outrônia. E assim, a Outrônia é impressionante o que eles fazem, né? A Outrônia é um projeto da família Bulgeroni, investimento muito alto e faz vinhos incríveis, né? Eu seguidamente provo os vinhos da Outrônia, gosto muito, chardonnays, pinots deles também são espetaculares. E sim, só que aí já do lado argentino, e a gente compara, a gente consegue perceber bem, assim, se pegar a Outrônia e comparar com o Trapp, por exemplo, o Trapp já é na Patagônia chilena, que é o que eu vou provar com vocês hoje, a gente já consegue ver um pouquinho dessa diferença, apesar de que são vinhos leves, elegantes, mas na Patagônia argentina ele ganha um pouquinho de peso. Okay? Isso é a gente generalizando, né, gente? Vai depender da área, do produtor, né, o que o produtor busca, como ele trabalha, várias questões aí que são importantes. A Valesca perguntando, os vinhos da Patagônia chilena são mais ácidos que os da Patagônia da Argentina por causa do clima? De modo geral, uma tendência assim, eles serem um pouco mais frescos. A Patagônia chilena é um pouco mais úmida e é um pouquinho mais fresca, tá? Exatamente, ela perguntou por ser mais frio, é um pouquinho mais frio, sim.
Marcelo perguntou, quanto mais ao sul, a tendência é para uvas brancas e tintas leves? Sim, Marcelo, vou traduzir tintas leves como uvas tintas para vinhos leves, né? É isso aí mesmo. Então, quanto mais para o sul, a tendência é essa. É vinhos mais frescos, elegantes e de ciclos de videiras, né? Para uvas de ciclos mais precoces, no máximo intermediário. Então, quanto antes colher, no caso dessas regiões, melhor. Até porque o inverno, o que acontece com o verão? O verão, principalmente vindo para o sul do Chile, eles são verões que chove um pouquinho mais também do que o restante das regiões chilenas. Ok que o verão, mesmo no sul, ele tem mais chuva, mas é menos do que o inverno. O inverno ainda concentra a maior quantidade das chuvas, mesmo aqui no sul, e a gente está falando aqui de chover 1.200, 1.300 milímetros, é bastante água. Só que o que acontece nos verões aqui no sul? Eles são verões que eles são mais curtos. Então, mesmo em áreas que tem bastante insolação e até um pouco mais de calor, chegando aí a 25, às vezes 30 graus durante o dia, esses dias são mais curtos, então logo esse dia começa a anoitecer, né? O dia começa a cessar, começa a vir o frio da noite. E os verões também são um pouco mais curtos, não são tão longos, ou seja, logo o frio começa a vir e o calor começa a ir embora. E aí não consegue mais amadurecer as uvas. Então, vale a pena aí a gente acompanhar, só que, claro, o que a gente encontra nos vinhos são vinhos muito mais frescos, vinhos muito mais leves, elegantes. A gente vai provar daqui a pouco. Fernando, há investimentos em espumantes Blanc de Noir na Patagônia chilena, prof? Deve ser super frescos. Boa pergunta, tá, Fernando? Tem sim, tá? Tem, indiferente do estilo, Blanc de Noir, Blanc de Blanc, convencional corte, né? Ou só uvas brancas e diferentes perfis, ou mesmo vinhos espumantes brancos de uvas tintas e tudo mais, tem bastante. Aliás, é o grande oásis para vinhos espumantes hoje nas regiões chilenas é o sul. Então, ainda em volumes menores do que os vinhos tranquilos, ainda bem menos representativo, mas sim, tá? Vale a pena acompanhar, porque até alguns produtos bem interessantes. O Rafael perguntou, houve algum outro local que conseguiu qualidade com a Moscatel de Alexandria seco como o sul do Chile? Aliás, boa pergunta, Rafael. Assim, se a gente vai falando só de Chile, as regiões do extremo sul e do extremo norte trabalham bem a Moscatel. Aí se a gente falar assim, qual é o grande lugar da Moscatel no Chile, acho que o Vale de Biobío ainda tem algum destaque extra versus outras áreas. Mas lá no extremo norte também, claro que Moscatel, ela é muito plantada aqui para destilados, para fazer pisco, ela é a principal uva do pisco. Então vai, planta a uva, cultiva, colhe, vinifica e destila. E aí fica, o Moscatel é uma uva muito aromática, então o pisco é um destilado muito aromático. Então era amplamente plantada aqui no sul para destilados e para vinhos mais simples. E o sul é a principal área falando de Chile. Agora, saindo do Chile, a gente tem vários outros lugares no mundo, Rafael, que são importantes para o Moscatel. O próprio Brasil é um desses, né? Pegar o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, etc., Serra Gaúcha. Se a gente pegar no Piemonte, lá na Itália, tem áreas bem importantes. Se a gente pegar nos Estados Unidos, a gente tem áreas importantes. Então, vários lugares aí no mundo, né, que é super importante. Na própria Itália, tem áreas bem importantes, principalmente no sul da Itália, Ilha da Sicília, Ilha de Pantelleria, tem vários lugares aí onde a Moscatel é uma uva importante. Certo. Última aí a gente volta para a aula, tá? E depois a gente traz mais perguntas. Tem vinho de gelo no Chile? Até tem, Cássia, tá? Mas assim, é pontual. De vez em quando um produtor lá tenta fazer, não é fácil, até tem, tá? Mas o que a gente tem no Chile é um vinho doce, que é bem feito aqui no sul, chamado Pajerete, ou Payerete, que depende da região, que ele é um vinho doce de colheita tardia e bem característico aqui, bem comum aqui no Chile, tá? E até muitos bem interessantes, bem interessantes. Certo, vamos avançar um pouco mais no nosso conteúdo, e aí a gente
vai para a nossa sala de degustação para degustar um vinho e, né, ter mais algumas abordagens interessantes. Então, aqui, o que a gente vai olhar hoje? São as regiões sul do Chile. Então, a região chamada região sul, que pega essa área aqui, e a região chamada... até, aliás, deixa eu dar uma limpada aqui que eu passei um pouquinho. Vamos separar melhor aqui. Então, a chamada região sul, que pega essa área aqui, até aqui mais ou menos, e a região chamada austral, que vai pegar aqui Vale de Cautim, Vale de Osorno. E a gente já está falando aqui, principalmente ali a partir de Biobío, a gente já está entrando na Patagônia chilena. Né? Um pedacinho ali de Itata também. A gente está entrando na Patagônia chilena. O que a gente tem aqui? Então, na região sul, a gente tem 3 vales bem importantes. Tem o Vale de Itata, o Vale de Biobío e o Vale de Maieco. Quando a gente chega na região austral, a gente tem 2 vales importantes, que vai ser o Vale de Cautim e o Vale de Osorno, sendo que o Vale de Osorno ele é um pouquinho mais destacado. O que a gente começa a ver das variedades aqui? O Vale de Itata ainda é um vale onde as castas tintas têm um pouquinho mais de destaque. Entre elas, e principalmente eu chamaria atenção aqui no Vale de Itata para Sansô. Sansô vem muito bem. Né? A gente tem garnáceas, e tanto a Sansô como garnáceas em vinhas mais antigas. A gente tem a uva paísca, uma uva vitis vinífera, que é a mesma crioja da Argentina, né? A Mission, do centro-norte ali da América e tudo mais. E é uma uva bem leve, também muito utilizada para destilados, para vinhos leves. Ela, né, o Brasil tem hoje recebido até um volume interessante desses vinhos que o Chile está resgatando de uva país. O que acontece? A partir, então, do Vale de Biobío, já começa a Pinot e a Chardonnay ganhar uma relevância maior. E aí as uvas brancas. A gente tem uvas tintas, né? Tanto em Biobío, Maieco. A gente tem uvas tintas, até alguma coisa de Cabernet Sauvignon, alguma coisa de Carignan, alguma coisa de Syrah, até Merlot. Mas, assim, essas uvas, elas vão começar a perder o protagonismo. Essas uvas tintas potentes para vinhos intensos. E o que vai ganhar o protagonismo são essas uvas para vinhos mais leves e elegantes. O que acontece aqui? É uma região que já tem, ou são regiões que já têm, a viticultura implementada há muito tempo. São regiões um pouco mais úmidas, então a gente está falando aqui de regiões aí que chove até 1.200, 1.300 milímetros por ano. Diferente de outras regiões do Chile, o verão aqui também recebe um pouco mais de chuva, mas aí a gente entra nas peculiaridades da região. Aqui nas regiões sul e austral, a gente tem um solo com uma drenagem muito boa, um solo bastante profundo e até mais profundo que a maior parte das regiões do norte, do centro-norte do Chile. Solos de origem vulcânica, né? E aí 2 origens vulcânicas bem importantes. Essa origem de cinza, né, solidificada, e também de lava solidificada. São coisas diferentes. Uma coisa são as cinzas vulcânicas, outra coisa é a lava, quando acontece. A lava, quando solidifica, vai virar basalto. A cinza vai virar diferentes origens, né, de solos depois. Só que esse solo vai se decompondo com o passar do tempo e vai criando texturas. Então, a gente tem no sul do Chile solos com texturas muito variadas, de texturas pedregosas até um pouco mais argilosas, com uma presença muito grande de minerais, porque é de origem vulcânica, e a gente sabe que solo de origem vulcânica tem muita presença de mineral, e a videira adora essa mineralidade do solo. Lembrando que os minerais são micronutrientes fundamentais para o bom desenvolvimento da videira. Então, o que acontece? A gente vê aí essa questão muito, muito importante de diferentes composições de solo. Então, é um solo que, apesar de ter uma chuva que é mais concentrada no inverno, o verão é um pouquinho mais chuvoso que as outras regiões, mas também tem bastante insolação. As chuvas, elas se concentram um pouco mais. Então, a chuva vem concentrada, chove bastante, o solo absorve, drena bem, depois começa a abrir sol. Então, também tem uma boa quantidade de horas de sol aqui nas regiões sul. E até ficam relativamente quentes. No auge do verão,
geralmente se a gente pegar as regiões ali de Biúbiú, de Itata, no auge do verão chega a fazer aí, ó, perto de 30 graus. Só que rapidamente o sol se põe e logo começa a esfriar à noite. Então a gente chega a ter amplitudes térmicas aqui no sul de algo aí 15 graus de diferença, 20 graus de diferença entre o dia e a noite. O que isso favorece? Favorece uvas com destaque para acidez, porque isso gera uma retenção maior de acidez. Essas noites mais frias estendem um pouco o ciclo da videira, por mais que o verão ele logo começa a perder força e começa a esfriar. Para uvas que têm ciclos curtos, é muito favorável, porque mesmo para ciclos curtos, ela consegue estender um pouquinho. Então, além de favorecer uvas de alta acidez, o sul do Chile favorece uma maturação fenólica um pouquinho maior. Claro, estamos falando de uvas de ciclos mais curtos, e essa maturação fenólica favorecendo desenvolvimento de aromas e de sabores. Então, os vinhos do sul do Chile, tintos leves, uvas brancas com alta acidez, muito frescor, caráter mais fresco de aromas e sabores e uma intensidade aromática bem interessante. Para quem gosta desse perfil de vinho, é perfeito. E assim, se a gente olhar o Chile como região ou país produtor, a parte central do Chile ela é muito quente. Então, essa parte aqui, ela é extremamente relevante para vinhos frescos. E muda o perfil do vinho fresco que a gente tem no Vale de Casablanca, por exemplo. Que o Vale de Casablanca ele é um pouco mais intenso do que aqui a gente tem no extremo sul do Chile. Então, duas grandes regiões. Quais são elas? Região sul e região austral. Dentro da região sul, a gente tem aí três vales importantes: Itata, Biúbiú, Maieco. Na região austral, 2 vales importantes: Cautim e Osorno. Percebam que a gente tem influência costa entre cordilheiras, já não tem influência Andes, e percebam que quanto mais para o sul a gente vai, menos influência a gente vai ter. A gente começa a ficar um pouco mais padronizada, entre aspas, tá? Entre aspas, começa a ter menos diferença entre as regiões costeiras e as regiões entre cordilheiras, porque a cordilheira da costa, ela finda. Não tem o entre cordilheiras daqui a pouco. E quando tem, são áreas bem peculiares. Então, olhando um pouquinho para a região sul e os 3 vales, né? Itata, Biúbiú, Maieco. A gente tem videiras implementadas aqui há muito tempo, realmente aí há bastante tempo, mais de 500 anos, ou seja, os missionários espanhóis que vieram, os padres missionários que vieram, que trouxeram as videiras, e videiras vitiviníferas já, e a gente está falando de uvas como a País, a Moscatel, né, essa Moscatel de Alexandria que está aqui, são uvas que vieram lá da Espanha e se implementaram muito bem aqui, então há mais de 500 anos estão aqui. Só que qual é o grande destaque para essas variedades? Vinhos leves, vinhos aromáticos e para destilados. Então não era o foco vinhos de alta qualidade. O foco aqui era vinho de volume ou para destilação. Mas com o passar do tempo, o que a gente começou a perceber? Que, ou nós, ou os produtores locais começaram a perceber, principalmente os produtores de qualidade, que começaram a explorar as peculiaridades que o terroir tinha. Dentre eles, vinhas velhas. Eram vinhedos antigos que eram muito mal explorados, não eram bem aproveitados. Eram vinhedos antigos que não eram cuidados para ter uva de alta qualidade. E a gente sabe que vinhas velhas, a tendência é ela diminuir o volume de produção e concentrar mais as características nas suas uvas. Opa! Aí, produtores mais atentos começaram a olhar isso e começaram, opa, peraí, aqui tem um vinhedo que é antigo, deixa eu cuidar isso aqui. Aqui tem um vinho que é interessante
Provavelmente, se cuidar um pouco mais, vai ficar mais interessante. E aí começou o resgate e a explorar áreas específicas, não só de vinhas velhas, mas também de vinhas velhas, mas que favorecesse esses vinhos de qualidade. E isso começa, claro, região de Itata é a região hoje um pouquinho mais destacada. Se a gente olhar aqui, né, no mapa, Itata é uma região um pouquinho maior. E a gente tem uma vantagem aqui, a gente está perto de uma cidade portuária bem importante chamada Concepción. Então é uma cidade bem interessante. Aqui no Vale de Itata, a gente tem uma outra comuna que é muito famosa, é um vale nevado muito famoso, chamado Tian. E aí também trazia muito turistas para cá. Então isso também favoreceu um pouco a busca por vinhos locais. E hoje, né, essa predisposição no Vale de Itata a algumas vinhas velhas de algumas variedades, né? E aí eu posso destacar Sansó como uma delas. E quem está resgatando muitas vinhas velhas aqui é o Pedro Parra, que foi um dos primeiros a chamar atenção aqui para os vinhos do sul do Chile, né? Para as videiras e para esse grande diferencial que tem aqui. A gente descendo um pouquinho mais para o norte, tem o Vale de Biobío, que é uma área bem ampla, né? Então a gente está falando aqui de uma área bem destacada, que vai desde Itata até o Maieco. Aqui é uma área mais entre cordilheiras, apesar de que a cordilheira da costa aqui é bem baixa. Itata e Biobío com bastante uva país também, com bastante moscatel, e aqui em Biobío a moscatel ganha um destaque bem interessante. Até Biobío a gente tem ainda os verões um pouquinho mais quentes, lembrando que a gente está no sul, então não é calor absurdo, mas chega a ter amplitudes térmicas bem interessantes. Até aqui o Biobío, ainda a gente tem as uvas tintas, outras tintas mais intensas aparecendo. Alguma coisinha de Cabernet Sauvignon, alguma coisa de Syrah de clima frio, alguma coisa até da Garnacha, a Garnacha ela é um pouco mais tardia. Quando chega em Maieco já começa a ficar um pouco mais difícil. Maieco já a gente está... É um vale grande, era um vale que ninguém dava atenção, ninguém explorava essa área, até que a Vina Aquitânia, que fica lá no Maipo, perto de Santiago, no qual tinha um dos sócios, que já faleceu agora há pouco tempo, infelizmente. Um dos sócios era Paul Pontalier. Paul Pontalier só era o enólogo-chefe do Chateau Margaux, lá na França, né, um Premier Grand Cru Classé 1855, que começou a entender que aqui a gente tinha áreas muito favoráveis para Pinot Noir e Chardonnay. E começou a explorar. E começou a produzir vinho. E os vinhos simplesmente espetaculares. E aí todo mundo, opa, peraí, Paul Pontalier está fazendo vinho lá de Maieco, Chardonnay e Pinot de altíssima qualidade. E esses vinhos chegam no Brasil, já conto para vocês. Tá? Então essa região aqui hoje está sendo bem explorada, né? O Pedro Parra faz trabalhos bem interessantes. A gente tem o Léo Eraso aqui, que também é um trenólogo argentino bem famoso, faz um trabalho bem interessante. Pedro Parra é um grande especialista em terroir, ele é chileno e ele foi o primeiro a chamar atenção para vinhedos que poderiam entregar alta qualidade aqui no extremo sul do Chile. E hoje ele tem o projeto dele, que é chamado Pedro Parra e Família, aqui no Vale de Itata, resgatando uvas país de vinhas de mais de 100 anos e Sansó com vinhedos aí de 30, 40, 50, 60, 70 anos também. E esses vinhos chegam no Brasil pela World Wine. A World Wine traz. Então é legal de acompanhar, tá? São vinhos bem interessantes. E aqui está o Pedro Parra. Ele foi o primeiro a dizer para os produtores, olha, aqui no sul tem coisa muito boa. Vamos explorar. Os produtores, não, é difícil, não sei o que. E daí ele implementou um projeto lá. Esse é um projeto mais antigo dele, chamado Clos de Fou. E exatamente por isso ele botou o nome, né? Clos de Fou seria uma tradução do francês como vinhedo dos loucos, né? Dos malucos, porque chamava ele de maluco. Por que tá indo lá para o extremo sul explorar vinhedo? E hoje está todo mundo indo para lá, ou seja, o que o Pedro Parra falou realmente era importante, e não só falou, ele implementou o projeto, e disse, ok, quem não quiser vir, não vem, mas aqui a gente tem alta qualidade, vou explorar, e é bom, e vamos focar aqui e tudo mais. E, enfim,
né? Então, bem interessante, inclusive. Quando a gente olha o Vale de Maieco, que aqui a gente já está na Patagônia, e aqui o que é importante também, tá? Quando a gente fala de Patagônia chilena, quanto mais para o sul do Chile, mais tem que se explorar fatores de moderação de temperatura. Só que não são fatores para baixar a temperatura. São fatores para evitar que a temperatura caia muito. Então, os grandes lagos, grandes rios, e às vezes até a proximidade com o mar, que a gente sabe que essas grandes massas de água são termomoderadoras, ou seja, não deixa a temperatura cair tanto, são fundamentais. Por isso que a gente vê, quanto mais para o sul do Chile, quanto mais Patagônia chilena, mais os vinhedos estão perto dessas grandes influências de massas de água. Maieco, então, grande predisposição a Chardonnay e a Pinot. Esse aqui é o vinho que eles desenvolveram aqui, né, o Avina Aquitânia, se chama Sol de Sol. Então, tanto o Chardonnay, que é incrível, quanto o Pinot. Quem traz para o Brasil é a Zarril. Vale muito a pena provar. São vinhos, assim, ó, incríveis, e dá para a gente entender essa nota de acidez muito presente, a fruta um pouco mais fresca, mais madura, essa nota salina um pouquinho mais salgada, né? Lembra um toquezinho meio... aquela salinidade meio chablis, sabe? Né? De mineral, sápido, incrível, assim. Vale bastante a pena provar, tá? E quando a gente chega nas regiões mais austrais, aqui sim é Patagônia dentro. Aqui sim é extremo sul chileno, áreas bastante frias, e que aí sim, né, a gente está falando aí de dois vales importantes, Vale de Cautim e Vale de Osorno. Estamos falando literalmente área dos lagos, ou seja, dos grandes lagos patagônicos chilenos. Grande predisposição são essas uvas de ciclos mais curtos e que se colhem um pouquinho mais cedo. E aqui é bem importante acontecer a vindima no tempo certo. Né? Tem que acontecer a vindima no tempo certo. Então, os vinhos ficam bastante frescos. Era um solo vulcânico para a gente ver, né? É uma área bem pouco explorada, né? Uma área muito hoje explorada para algumas estações de esqui. A gente tem aqui um pouco de busca por aquele turismo mais de aventura. E, claro, alguns produtores aqui que as áreas são baratas, ou seja, a terra custa pouco, porque é difícil de produzir. Não é fácil. Então, realmente, quanto mais para o sul, menos estrutura, mais difícil a produção. Certo? Então, só para a gente pegar como referência. Vale de Osorno é o grande vale, aqui para a gente ver um pouquinho, né, o que é essa Patagônia chilena. E o grande diferencial, então, são esses solos de origem vulcânica, texturas muito diferentes, uma boa drenagem, né? Dias bem ensolarados, que é importante, noites bem frias, proximidade dos lagos para fazer uma moderação de temperatura importante, e é um dos grandes oásis do vinho argentino. É assim, literalmente, um dos grandes oásis. Tá? Inclusive, vou para a sala de degustação, vou provar um vinho aqui do Vale de Osorno com vocês e vou responder algumas perguntas aqui de vocês, tá? Vou ir para a sala de degustação, a gente continua dali. E sim, é um lugar incrível, né? Tem vários comentários aqui, o lugar é lindo, lugar lindo. Realmente, o lugar é muito diferenciado, tá? Olha, chama muita atenção. Mas vamos lá, vou para a sala de degustação e aí a gente conversa de... Bom, vim aqui para a sala de degustação, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Vim aqui para a sala de degustação porque eu quero degustar com vocês alguns vinhos bem especiais. Na verdade, eu vou degustar um vinho com vocês, mostro alguns outros. Esse vinho aqui é da Trap. A Trap é um produtor que chega no Brasil, aqui é o Vale de Osorno. Ele é um produto, essa aqui é a safra 18,
É uma safra, inclusive, ó, super premiada pelo Descorchados. E assim, o que acontece? Né? O pessoal perguntou por que ficou mudo, porque eu estava trocando da sala, eu estava lá na sala na convencional de aula e vim aqui para a sala de degustação. Tá? Então, vim aqui para o outro estúdio, para que eu consiga degustar com vocês, que tem mais estrutura e tudo mais. E consigo mostrar os vinhos para vocês, enfim, tá? Então, por isso que eu tô aqui. Vou provar um Pinot Vale de Osorno, que é essa região aqui, tá? Que eu tô mostrando para vocês. Vou tirar uma dose aqui no Coravin, ou Coravan, né, como a maioria se chama, e vou degustar com vocês aqui agora. E assim, vou falar para vocês, tá? É extremamente instigante o que a gente tem visto que tem vindo aqui da Patagônia chilena. Instigante no sentido de, olha, o que a gente pode ter de coisas novas, de produtos novos, de vinhos mais frescos, e o Chile há muito tempo procura isso, né? O Chile, ele tá atrás disso há bastante tempo, né? De ter essa... buscar produtos mais frescos, produtos mais elegantes, enfim, agora conseguindo isso, né? Então isso é extremamente interessante. Ó, então tô olhando minha taça aqui se ela tá limpa, ó. Vou tirar uma dosezinha aqui no Coravin, que a gente começou a chamar o Coravin de Coravan aqui no Brasil, então vou tirar uma dose aqui no Coravan, o nome original Coravin, aonde eu consigo tirar uma dose, já que eu não vou tomar esse vinho todo. E olha só, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, é um Pinot, deixa eu tirar aqui, para eu consiga mostrar a garrafa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha o que é a elegância desse Pinot. Olha aqui. Bastante clarinho, ó. Muito leve de cor, quase um rosé. E assim, bastante... Ele é 2018. Bastante brilhoso. Aquele é um produtor que eles fazem parte do MUVI. MUVI é um movimento no Chile chamado Movimento dos Vinhateiros Independentes. Então, eles fazem um trabalho mais... vamos lá, mais artesanal, um trabalho mais autoral, um trabalho mais, sabe, são pequenos produtores focando em qualidade, então é muito interessante esse movimento, acompanhe, tá? Chama MOVI, M-O-V-I, e breve fazer uma aula sobre isso, acho que vale a pena, porque é muito legal, tá? O pessoal tá perguntando a importadora, quem importa trap para o Brasil é a Dominum. A Dominum é uma importadora do grupo Valduga, tá? E muito interessante. Vamos lá, essa vinícola se destaca. Se vocês perguntarem para mim, vinícolas do sul da Patagônia chilena, a Trapp, para mim, é incrível o que eles fazem. Eles têm um Sauvignon Blanc também e um Chardonnay. Chardonnay é incrível, tá? Todos são incríveis. Aqui tem Sauvignon Blanc também. Esses são vinhos que o volume é pequeno. Pode ver, são super premiados, ó. 95 pontos descorchados. A produção é muito pequena. E eles... cobram caro aqui. A Domino cobra caro. Mas a Domino faz promoções de vez em quando. Porque não são vinhos que movimentem muito. Então a Domino faz promoção. Quando a Domino faz promoção, eu vou lá e compro. Então fico acompanhando. Eu assino a newsletter da Domino. Vocês podem fazer isso. Quando entrar em promoção, vocês vão lá e compram. Porque não são vinhos que giram muito, né? Pois bem. Então já dá para ver essa cor lindíssima no nariz. Nossa, extremamente elegante, né? Tem o toque do Pinot. Primeiro, é uma intensidade média, subindo um pouco, quase média mais para Pinot. Correto no nariz. E muito elegante. Então, tu sente aquela nota da fruta vermelha madura. Aqui a gente já sente aquele morango bem maduro, já tem um toquezinho da framboesa. Tem um toquezinho aquela erva clássica que a gente sente no Pinot, aquela erva meio terrosinha, aquela coisa meio temperinho. E assim, já vou botar a intensidade média mais, porque assim, acabei de tirar uma dose, assim, a elegância desse vinho, mas assim, a intensidade com elegância. Agitando, a nota da erva fica um pouquinho mais evidente. A gente tem aqui para o sul do Chile, a gente perde um pouco daquele caráter mais herbal, que muitas vezes a gente tem nos vinhos chilenos.
Agora, extremamente elegante. E assim, muita tipicidade de Pinot. A gente sente um toquezinho do álcool um pouquinho no nariz. Até vou ver o teor de álcool dele, deve ser perto de 13%, 12,5%. Né? Que é um álcool para Chile baixo, né? 12,5% é baixo. Vamos provar? Vamos embora. Em homenagem a vocês, eu não vou descartar hoje. Gente, a acidez desse vinho. Acidez. Nossa, e com sabor, assim. Bom, é um vinho... Primeiro gole a gente não avalia, mas já dá para sentir que é um vinho que a acidez predomina, mas tem um sabor que acompanha, né, essa característica, essa intensidade de acidez. E assim, delícia, assim. Muito bom. Vamos provar agora o segundo gole já, avaliando e prestando atenção nas características, né? Principalmente essas características de boca estruturais. Ele é seco, bastante seco. Ele tem um tanino pouco, muito delicado, bem delicado, bastante fino. Tu sente assim muito delicado a textura tânica. Ele tem um corpo médio menos, ele tem um álcool médio menos e ele tem uma acidez muito alta. Só que aqui uma peculiaridade. Essa acidez alta, ele tem uma intensidade de sabor também média mais para muito. Ou seja, é alta. E esse sabor acompanha essa acidez. Então, essa acidez, ela não é cansativa, ela não é ruim, porque não fica só acidez, o sabor fica também. E isso é delicioso. E sabe o que está contornando tudo isso? Que deixa esse vinho mais interessante? Ele tem uma textura salina, ele tem uma textura, que eu vou chamar de mineralidade, que é delicioso. E assim, esse forma o nível de qualidade ele é muito bom, né? Persistência média mais para muita. Agora, esse conjunto ele é muito peculiar. A gente não encontra isso em Pinot facilmente. Né? Isso é muito peculiar dessa região. A gente não encontra essa característica também nos Pinots da Patagônia, de modo geral, Patagônia Argentina. E aqui a gente encontra. Estão pedindo para olhar a garrafa? A garrafa esse é o produtor, chama Trapp. Vale de 2018, Vale Osorno, ou seja, extremo sul. Se chama Trapp del Bueno, né? Tem uma região aqui que é do Rio Bueno. E quem importa é a Domino. E assim, super premiados, né? E assim, eles merecem, tá? Eu vim ganhando 94 pontos aqui da Descorchados. Sei que o Descorchados, ele é, como todo o avaliador de vinho, né? Crítico de vinho, ele é questionado. Bom ou ruim, melhor ou pior, indiferente disso, é um crítico dando uma nota alta, então tem relevância. Assim, o Guia Descorchados, ele é um guia relevante. Né? Ele é um guia que hoje é o principal guia de vinhos da América do Sul. E, enfim, se eu gosto, se eu não gosto, é outra coisa. Agora, tá dando uma nota alta e assim, é um vinho que merece uma nota alta, porque é um vinho com uma qualidade mais alta. E assim, é incrível, incrível. E assim, ele tá, conforme ele vai oxigenando, porque Pinot tende a ser uma uva com toquezinhos redutivos, né? Então ela precisa, às vezes, dar uma oxigenadinha, enfim. E assim, aqui, conforme ela vai ganhando um oxigênio, conforme ela vai conseguindo se desenvolver mais, seu perfil aromático, é muito interessante, porque ela vai ganhando um toque maior de fruta. A fruta já era evidente, vai ganhando essa evidência um pouquinho maior. Muito interessante, muito interessante. Tomei mais um gole por vocês. Tá? O pessoal está perguntando a questão da Patagônia Argentina. Eu tenho aqui... o pessoal tinha falado sobre Otrônia, né? Eu tenho Otrônia aqui também. Otrônia Patagônia Argentina. É uma pegada diferente, né? Que a gente já tem uma produção... não é grande, mas aqui já tem um projeto da família Bulgheroni,
um poder de investimento muito alto, né? E é muito legal porque o paralelo é muito parecido. A gente tem aqui paralelo 45, outrora, né? E a gente tem o TRAP no paralelo, acho que é o paralelo 42, deixa eu ver se ele fala aqui. Tá aqui, ó, paralelo 40. Paralelo quase paralelo 41. Então, é muito próximo. A gente tá falando extremo sul, Patagônia, né, gente? Aliás, uma coisa que vocês me instigaram agora, a gente pode fazer isso numa próxima aula, é comparar Patagônia Argentina com Patagônia chilena, né? Comparar os vinhos, terroir e tudo mais, que é interessante aí da gente dar uma olhada depois. Então, a TRAP é uma produção pequena, os vinhos são um pouquinho mais caros, na faixa dos R$300 preço cheio, mas seguidamente a Domino faz promoção e aí vale a pena comprar, tá? Se não fizer promoção, acompanha aí. Mas assim, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Né? É um vinho excelente? Não falta, né? Poderia ter algumas características mais, chega um vinho excelente, que são pouquíssimos vinhos do mundo que conseguem chegar a esse nível de qualidade, mas é um vinho muito bom. Assim, vale os R$300? Bom, aí é outra coisa. Mas assim, tem qualidade para cobrar caro. Tá? Tem qualidade, entrega muita tipicidade de Pinot, e essa textura salina em boca, junto com essa acidez com sabor, isso forma um conjunto na boca que é delicioso. Delicioso. Tá, vamos ver umas perguntas aqui. Então, várias perguntas. Ok. Várias perguntas legais aqui. A Cássia perguntou, é possível comparar os vinhos de Osorno com o Alto Adige? Sempre é possível comparar, né? No sentido do que é parecido do que é diferente. Agora, o Alto Adige tende a ser muito mais fresco, um pouco menos de fruta, um pouquinho menos de peso e um pouquinho menos dessa nota salina. O Alto Adige ganha uma nota um pouquinho mais pedrinha, né? Aquela pedra, aquela não chega a ser uma pederneira, mas aquele caráter mineral meio pedregosinho, assim, né? Aquela fumacinha, aquele delicadinho, mas incrível também, tá? Incrível. Por mim, literalmente, tanto faz. Gosto muito do Alto Adige. E aí o caráter da fruta. Aqui a gente tem uma fruta, Patagônia chilena, uma fruta mais morango maduro. No Alto Adige a gente tem mais um toque cereja ácida. Tá? O Marcelo falou fazer uma aula sobre o Move e sobre o projeto Vino. Ah, legal. Quem sabe futuramente faço uma aula assim para vocês, tá? Sim. Bom, legal, né? Gostei bastante, acho que foi uma aula bem interessante aqui. Eliane, professor, qual vinícola você destaca na Patagônia? Bom, Eliane, falei algumas aqui durante a aula, eu acho que o projeto TRAP é um projeto muito legal, falando de Patagônia chilena, né? Entrega muito bem. Patagônia chilena também recomendo a Casa Silva, tá com um projeto muito legal lá, vale a pena acompanhar, também gosto bastante. Tá? Então, 2 produtores são fáceis de achar aqui no Brasil. Tá? Então, falando de Patagônia chilena. Bom, turma, legal, obrigado pelas interações, foi muito bacana. Acho que deu para a gente entender um pouquinho esse sul do Chile, extremo sul do Chile, Patagônia chilena. Gostei bastante, vale a pena provar os vinhos, procurar, é um novo Chile, é um Chile diferente, é um Chile muito mais fresco, muito mais elegante, e aqui para nós, acessível, né? Próximo da gente aqui, fácil da gente encontrar. Então, vale a pena provar. Adorei, quero deixar um beijo muito mais especial. Deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.